Alô, meu nome é Alexandre Kuster. Hoje nós vamos falar da matéria de método diagnóstico por imagem com o tema ressonância magnética. Você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail kusterpetropolis@hotmail.com. Vai ser um prazer. E vamos lá para o primeiro slide. Então, RM, ressonância magnética, né, é o método diagnóstico por imagem que não utiliza radiação ionizante, ou seja, raio-x, né, e retrata as imagens em alta definição dos órgãos do corpo. Existe um outro equipamento que também faz essa análise, que é a tomografia computadorizada. Só que a grande diferença entre a tomografia computadorizada e a ressonância magnética é que a tomografia computadorizada usa raio-x e a ressonância magnética, como o próprio nome diz, usa campo magnético, ressonância magnética. Ok? Vamos ao próximo slide. Por ele utilizar esse campo magnético, né, uma coisa que a gente deve ter bastante cuidado é com objetos metálicos, como a gente vê nesse slide aqui, uma enceradeira industrial dentro de um equipamento de RM. Por isso a gente tem que tomar alguns cuidados na hora que for trabalhar com esse tipo de equipamento. Okay? A RM foi descoberta, né, em 1946 para fins industriais por Prussel, né, e em medicina a partir de 1979. E aqui a gente tem a foto, né, dos primeiros equipamentos que surgiram para utilização em medicina nuclear. Esse era um equipamento de testes, era um equipamento de pesquisa, né? E aí a gente tem os três principais cientistas que estudaram o princípio da ressonância magnética, tá? Donald, Minkoff e Goldsmith. Bom, o fenômeno da ressonância magnética trata-se a princípio de troca de energia, de hidrogênio, do átomo de hidrogênio, que a gente vai ver mais para frente. E aí, em cima desse átomo de hidrogênio, a gente vai ter o tempo de repetição, o tempo de eco, as ponderações T1, T2 e Tp, que são as ponderações principais utilizadas como base para os novos protocolos, sequências de pulso e contraste em ressonância magnética. Esses são os temas que nós vamos abordar nas aulas 1, 2 e 3 de ressonância magnética de métodos de diagnóstico por imagem. Okay? Bom, primeiro de tudo a gente tem que falar um pouco sobre a estrutura do átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio ele tem um núcleo, onde ele possui uma carga positiva, um próton, e ao redor ele tem um elétron, certo? Então ele não possui nêutrons na sua configuração. Então, por que o átomo, né? Por que a RM utiliza o átomo de hidrogênio? Abundância no corpo humano e possui um momento magnético alto, né? O próton de hidrogênio pode ser visto como uma esfera. Então a gente aqui vai ligar aqui o laser point para explicar para vocês como funciona, né? Então, ó, número 1, que possui uma carga, né? Que possui um giro, um movimento de giro, um spin. Está aqui, ó, ele girando em torno do próprio eixo. Por ser uma partícula carregada positivamente, irá gerar um campo magnético ao seu redor, certo? E como um ímã, vai se comportar como um ímã e um momento magnético associado. Então, ó, norte e sul. Então, o átomo de hidrogênio ele se comporta como um ímã dentro do nosso corpo humano. E aí, interagindo com o campo magnético do nosso corpo, ele acaba dando respostas, sinais, ecos, quando a gente joga um sinal de radiofrequência em cima dele, e esses átomos de hidrogênio estão alinhados ao campo, né, o campo B0 ou o campo magnético do equipamento de ressonância magnética. Ok? Aqui está um exemplo de um equipamento de RM fechado, um campo fechado, né, onde o paciente deita nessa máquina, é introduzido pela mesa de exames até o interior desse gantry para poder fazer as imagens. Tá? As vantagens da ressonância magnética, né, para que ela é ideal? Primeiro, diagnosticar esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, onde o paciente perde o controle dos seus movimentos. Diagnosticar tumores das glândulas pituitárias no cérebro, infecções no cérebro, medula espinhal ou articulações, ligamentos cruzados, né, do joelho, por exemplo, rompidos,
visualizações de lesões no ombro, diagnosticar tendinite, avaliar massas e tecidos maciços no corpo, avaliar tumores ósseos, cistos e hérnia de disco na coluna e diagnosticar derrames em seus estágios iniciais. Então, esses são, assim, o ideal, né? As principais indicações que a gente vê na utilização da ressonância magnética. Tá? Outra vantagem da ressonância magnética, né, primeiro, não utilizar radiação ionizante, né, isso é um conforto para muitos pacientes, tá? Assim como o fato de materiais de contraste terem uma incidência de efeitos colaterais muito pequena. E a outra grande vantagem da ressonância magnética é a capacidade de gerar imagem em qualquer plano. Nessa imagem aqui a gente vê cortes axial, sagital e coronal. Então, na ressonância magnética eu consigo fazer, inclusive, cortes oblíquos. Ok? No próximo slide, vamos falar um pouquinho de contraste. O tipo de contraste utilizado na ressonância magnética é o gadolínio, que não utiliza o iodo, ou seja, ele é diferente do contraste da tomografia. Né? O gadolínio ele é uma outra molécula, é uma outra partícula, que não faz como o iodo, ela não provoca alergia. Né? Portanto, o gadolínio possui um poder de causar alergia muito baixo, desprezível até se comparado com o iodo que é utilizado na tomografia computadorizada. A dosagem, em média, né, recomenda-se usar uma dosagem de 0,2 ml para cada quilo. Pacientes adultos normais vão de 8 a 10 ml de gadolínio. Exames de perfusão, por exemplo, perfusão miocárdia, a gente vai de 15 ml de gadolínio. E exames angiográficos, né, angiografia e tal, de 20 a 40 ml de gadolínio. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, atenção com. Nós estamos falando dos contraste de ressonância magnética. Né? Atenção com paciente renal crônico. Por que eu tenho que ter atenção com o paciente renal crônico? Esse paciente renal crônico, se eu injeto o gadolínio nele, eu vou sobrecarregar o sistema urinário. Então, eu posso fazer uma falência renal para esse meu paciente. Né? Mulheres amamentando. O ideal é que eu suspenda a amamentação por um período até que ela possa novamente amamentar. Paciente com antecedentes alérgicos, eu devo ficar de olho nele para caso ele sinta alguma reação durante o exame. Bom, as reações adversas que a gente costuma observar na ressonância magnética são calor e rubor, ou seja, o paciente sente calor e fica com a pele rubra, né, vermelha. Dor local, onde eu estou injetando a medicação. Lembrando que o técnico-tecnólogo não pode injetar o contraste, isso é uma função da enfermagem. Ele pode também relatar o meu paciente náusea e vômito, e eu posso ter reações cutâneas, como eritema e tal. Ok? No próximo slide, então, principais indicações ao uso do contraste. Tumores e metástases, reações inflamatórias e processos infecciosos, placas de esclerose ativas, pós-operatórios e estudos vasculares, como o ANGIO-RM e estudos perfusionais, certo? Bom, como a gente está falando aí de um equipamento que usa campo magnético, eu nunca posso colocar um scalp, né, no paciente. Então a gente vê um scalp aqui, que é essa borboletinha com uma agulha metálica, e do lado de cá eu tenho um gelco, que é uma agulha metálica revestida por uma placa, uma capa de silicone, onde após a enfermagem puncionar a veia do paciente, ela retira essa agulha metálica e fica só dentro da veia do paciente a parte de plástico que é utilizado para injetar o contraste. E aqui em cima a gente está vendo uma imagenzinha de um contraste de ressonância magnética. Ok? Então, para fazer a realização de alguns exames, a gente vai precisar usar bobinas de corpo, bobinas de superfície, bobina de quadratura e bobina de fase. São as bobinas que conectam ao paciente e colocam-se sobre regiões do paciente para poder adquirir a imagem. E a gente vai ver elas aqui.
Então, quando eu falo em bobina de corpo, normalmente instalada no gantry do aparelho, possui grandes dimensões e é normalmente utilizada para exames em que necessitamos, né, de uma ampla área de visão. Ok? No próximo slide, a gente vai ver bobina de superfície. Normalmente são flexíveis, se ajustam à estrutura anatômica desejada. Aqui a gente tem as bobinas de superfície e uma extensão para conectá-las. Ok? Aqui a gente tem as bobinas de quadratura, duas bobinas de superfície conjugadas de forma que obtenha simultaneamente o sinal de uma mesma região. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bobina de joelho e uma bobina de crânio. Ok? As bobinas de fase são bobinas pequenas, de pequenas dimensões, que trabalham de forma conjugada. Então, eu posso conjugar aqui, por exemplo, eu faço membros inferiores e aqui eu faço, por exemplo, cintura pélvica. Então, eu consigo pegar todos os membros inferiores utilizando essas bobinas de fase. Por exemplo, aqui a gente tem várias bobinas, né? Crânio e cervical, bobina conjugada. Nessa imagem aqui. Na imagem ao lado eu tenho a imagem do tórax, uma bobina só para colocar a imagem do tórax. E aqui a de abdômen e pelve, e a imagem do gantry aqui. Ok? Membros inferiores, então a conjugação, como eu falei, a conjugação para verificar membros inferiores e cintura pélvica, para cervical, né, e para joelho. Então, para cada região do meu corpo eu vou utilizar ou uma união de bobinas ou uma única bobina, depende do que eu quero adquirir imagem, né? Bobinas específicas para a mama, então aqui a gente vê uma mamografia, paciente sendo posicionado em mamografia, a imagem e a esterectomia com o provável nódulo aqui, ok? Bom, bobinas endorretal são bobinas para utilização em exames de colo, reto, e são utilizadas principalmente para câncer de próstata. Né? E bobina de corpo inteiro, onde a gente pode avaliar a imagem formada do corpo inteiro através da união de várias bobinas. Então, eu posso conjugar várias bobinas e adquirir a imagem do corpo inteiro do meu paciente. Ok? E aí a gente entra aí, né, na classificação usual da RM. A gente tem RM fechada de alto campo, de 1,5 a 3 teslas, tá? RM aberta, RM de baixo campo, de 0,2 a 5 teslas. E uma observação, temos aparelhos de 7 teslas usados em pesquisas. Coloca aí um comentário, né? Se eu não me engano, já existem equipamentos até 17 teslas para pesquisa. Não sei se já chegou no Brasil, mas coloca aí um comentário, faz uma pesquisa, coloca aí no comentário para a gente. Bom, os tipos de equipamento, né? O aparelho, né, de campo fechado, o paciente depende do exame a ser realizado, precisará permanecer algum minuto no interior do tubo. Isso é um grande problema para pacientes claustrofóbicos, tá? Então, existem pacientes que não conseguem permanecer por muito tempo dentro do tubo, porque, além de ser apertado, também faz muito barulho durante a realização do exame. Então, alguns pacientes precisam até ser sedados. E aí existe uma outra opção, que é a RM de campo aberto. Aqui tem uma foto de um equipamento e o paciente, né, posicionado ali para fazer o exame numa ressonância de campo aberto. Ok? A RM de 0,2 teslas, normalmente as ressonâncias de campo aberto são de baixo campo, né? Então, ressonância magnética aberta de alto campo para extremidades, tá? Essa aqui é uma de alto campo, essa aqui é uma de baixo campo para extremidades, né? E os tipos de magnetos que cada uma dessas ressonâncias magnéticas possuem, né? O magneto é o que fornece o campo magnético estático, né, de força constante, poderoso, em torno do qual os núcleos vão oscilar. Existem 3 tipos possíveis de magnetos no sistema de RM. Cada um deles tem características únicas. Os supercondutores, os resistivos e os permanentes. E aí vamos lá. RM aberta, né? E RM fechada. Isso quer dizer que ela é de baixo campo, alto campo. Vamos ver isso aqui. Supercondutores, né, possuem corrente elétrica de alta intensidade,
gerando alto campo magnético, são refrigeradas por hélio líquido. Proporcionam as melhores imagens, porém são os magnetos mais caros. A aquisição desse equipamento é bem carinho, né? Usando aparelhos, né, fechados de alto campo. Então, quando a gente trabalha com magnetos supercondutores, a gente está falando de equipamentos de campo fechado, aparelho fechado, e alto campo magnético. Aqui a gente tem uma imagem, né, onde a gente vê, ó, o hélio líquido hélium, né? E a gente tem o supercondutor, né, a bobina supercondutora e o paciente lá no interior da bobina, tá? Então, esses equipamentos supercondutores, eles precisam ser refrigerados com hélio líquido, tá? Para poder manter a temperatura do equipamento muito baixa. Ok? Próximo slide, equipamento resistivo, possui corrente elétrica ambiente, não necessita do gás hélio, limitação na potência do campo magnético, então o campo magnético vai ser alto, mas nem tanto, né? E limitação na potência do campo magnético e usado em aparelhos de campo aberto. E aí a gente vê aí, ó, uma foto de um aparelho de campo aberto, né? Os resistivos possuem correntes elétricas ambientes, também não necessitam do gás hélio, limitação na potência do campo, usados em aparelho de campo aberto também. Tá, okay. Então, ó, permanentes, apresentam baixa potência do campo magnético, melhor utilizado para a realização de estruturas, né, de extremidades, estruturas pequenas, e ele possui um baixo custo. Um exemplo desse equipamento, ó, é nessa foto aqui, ó, para extremidades. Ok? Então, ó, acessórios da ressonância magnética, dry-view e bomba injetora. Antigamente a gente trabalhava muito com dry-view, que é uma película de plástico, né, um poliuretano, um poliéster, e a imagem era impressa ali. Hoje em dia a gente está trabalhando com esse tipo de impressora aqui, que imprime as imagens ou em jato de tinta, né, ou laser, ou a cera, jato de cera quente, que dá uma qualidade de imagem muito boa. Gente, não é uma mesma impressora que a gente tem em casa, é uma impressora muito superior. E a bomba injetora, que é específica para ressonância magnética, pois ela não possui nenhum material ferromagnético para poder trabalhar dentro da ressonância magnética, porque se ela tiver algum material ferromagnético, ela com certeza vai fazer o quê? Vai ser puxada para dentro do equipamento. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os equipamentos que a gente utiliza lá. Tudo para a ressonância magnética é muito mais caro. Ok? Falando aqui, né, ó, o carro de anestesia, né? Então a gente vê aqui uma criança sendo anestesiada, a gente vê o carrinho de anestesia junto com um material próprio para fazer parada, a bomba injetora, né? Outro carrinho de anestesia. Então é tudo muito próprio para ressonância magnética, tá? Os equipamentos são específicos para esse trabalho. Bom, descrição do magneto, do Gantry, né? No interior do magneto existem 3 bobinas chamadas de gradientes. A gente chama de gradiente X, Y, Z. Eixo Y, eixo X e o Z. São 3 magnetos auxiliares com potência bem menor que o magneto principal. Esses magnetos X, Y, Z vão ser os responsáveis por fazer a alteração do campo magnético para você prover alguns cortes. Por exemplo, o gradiente X ele seleciona cortes sagitais, o Y, cortes coronais e o Z, axiais. Né? Os cortes oblíquos são selecionados por associação de 2 gradientes. Então eu seleciono 2 gradientes e faço isso. Faço um corte oblíquo, por exemplo. Né? Então aqui está os cortes, né? E a seleção. Y coronais, Z axiais e X sagitais. Aqui embaixo a gente consegue, né, no próximo slide, a gente consegue visualizar melhor um pouco a ideia, e aí a gente tem, ó, gradiente Z altera o campo ao longo do eixo Z, selecionando cortes axiais. Gradiente X altera a potência do campo ao longo do eixo X, selecionando os cortes sagitais. E o gradiente Y altera a potência do campo ao longo do eixo Y, selecionando os cortes coronais.
Tá? E aqui tem as imagens, né? YZ plano, sagital, axial XY, né? E o coronal XZ plano. Ok? Vamos passando para o próximo slide. E aqui é uma imagem de ressonância magnética, né? No joelho feito ARM avaliando melhor as regiões articulares, edemas, lesões, ligamentos e etc. A gente observa aqui ó, a imagem de RM e imagem de RM. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue ver os músculos, a gordura, uma artéria que está passando aqui, uma veia, a gordura, o ligamento cruzado posterior, né? O ligamento do músculo reto e o ligamento patelar. A região aqui, ó, suprapatelar, né? Infrapatelar com gordura e a suprapatelar com gordura. Né? Então a gente observa que a gente consegue avaliar muito bem a anatomia demonstrada pela ressonância magnética. Ok? Aqui a gente tem imagens de TC. Se a gente observar, olha a diferença aqui. A gente não consegue ver os músculos com tanta clareza, não consegue ver os ligamentos com tanta clareza. Se compararmos com a ressonância magnética, consigo ver uma estrutura bem delimitada, bem detalhada? Consigo, mas não com tanta clareza como ressonância. Principalmente para tecidos moles. Osso, tomografia vê muito bem, mas tecidos moles, o ideal é a gente trabalhar com ressonância magnética mesmo.